cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado, porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontando Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Forte Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Forte Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, no instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é a longevidade para mim não é só viver mais tempo, mas é ter uma vida com mais saúde, dignidade e liberdade. Longevidade é saber que todo mundo é velho, hoje ou amanhã, porque o jovem de hoje é o velho de amanhã. Longevidade é saber que velho não é o outro, que velho sou eu. Longevidade é ter uma escuta atenciosa e profunda e saber que o velho não é invisível, que ele tem voz. Longevidade é respeito, reconhecimento e reciprocidade. Longevidade é construir uma bela velhice para todos os brasileiros. Eu acho que longevidade é a gente cuidar bem da saúde física, mental e espiritual para envelhecer com dignidade. É cada vez mais importante se falar sobre longevidade, porque longevidade é cuidar do aparelho, cuidar do corpo, cuidar principalmente da mente e desaprender para aprender coisas novas nesta nova era que estamos entrando. Abandonar aquilo que já não nos interessa mais e efetivamente dar valor à essência daquilo que somos. Um forte abraço. Bonitinha, bonitão, o que é longevidade? Pelo menos para mim é a sapiência, a sabedoria, o encontro com nós mesmos e, fundamentalmente, a alegria. Mais do que isso, só dois isso. Alegria, a vida é um prêmio. Bem-vindos de volta, retomando a nossa programação aqui da Maratona da Longevidade. A gente vai falar agora sobre formação e aprendizado. Vamos convidar a jornalista, docente da PUC São Paulo e CEO do Portal do Envelhecimento e Espaço Longeviver, Beltrina Corte, para ser a mediadora do painel, participando com a gente online. Já está conosco? Sim. Sim. Olá, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem, tá atrás de mim. Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá, então, para a gente conseguir. Por isso você não estava me vendo, né? Por isso. Bem-vinda. Bom, a gente vai ter um painel que tem como tema, né, formação e aprendizagem ao longo da vida, do saber ao saber ser, que tem curadoria do Portal do Envelhecimento. Então, a gente tem o prazer de chamar também a PhD em Economia, cineasta, rabina e criadora do Death Café Sampa, Elka Rubinstein. Está aí com a gente já, Elka? Que prazer receber você aqui. Seja bem-vinda, Elka. E também aqui com a gente, a pedagoga e doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, editora da revista Longeviver e coordenadora pedagógica do Espaço Longeviver, Vera Brandão.
Muito bem, Olá. O painel já está composto, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Agora eu passo a bola, então, para a Beltrina fazer a condução deste painel e volto depois. Ótima apresentação de vocês. Bom, então vamos lá. Hoje nós estamos aqui com duas mulheres que fizeram da aprendizagem ao longo da vida suas práticas cotidianas. Então eu convido vocês todos, né, a beberem desses saberes, né, e dessas experiências que foram transformadas em saberes na construção de seus seres, né? Eu vou trazer uma primeira questão para que a Elka e a Vera possam falar, é que assim, a aprendizagem ao longo da vida, ela é um dos pilares do envelhecimento ativo, né? Além da saúde, da participação e da segurança. E hoje, no mercado, a aprendizagem ao longo da vida, ela vem sendo entendida como a aquisição de novas habilidades para que a pessoa continue, né, ativa com a sua produtividade. Então, no mercado de trabalho, se vem falando da necessidade do aprender a conhecer, do aprender a fazer, do aprender a conviver e do aprender a ser, né? Sempre pensando na competitividade e de estar inserida no mercado de trabalho. Então, a primeira pergunta que eu faço para as queridas Elka e Vera é isso mesmo, né? Ou pensar assim é reduzir demais o que vem a ser a aprendizagem ao longo da vida? É com essa pergunta que eu gostaria, então, da gente iniciar essa roda de conversa. Pode ser Vera, depois a Elka, ou... Né? Bom, eu posso começar. Eu acho que você falar desse... É claro que é uma realidade, né? O aprendizado constante, aprendizagem de novas habilidades num mundo em transformação, né? E aí, no mercado de trabalho, isso é uma necessidade básica, essencial, né? Todos que estão no mercado de trabalho precisam se atualizar. Sejam os mais novos, né? Porque sempre tem novidade, mesmo para os mais novos, quanto para as pessoas mais velhas. E essa mudança do jeito que a gente está trabalhando, principalmente agora, com essa pandemia, uma coisa que estava prevista acontecer, já aconteceu e pegou todo mundo de surpresa, e foi um grande desafio para todos nós, né? Tanto para as pessoas mais velhas, como até para as pessoas mais jovens, essa mudança no jeito de trabalhar, né? Que era uma coisa que se pensava que ia acontecer, mas não tão rápido. Bom, aconteceu e nós estamos aqui tentando aprender novas habilidades para nos comunicarmos e continuar trabalhando, nós que ainda trabalhamos, apesar da nossa idade mais avançada. Então, eu acho assim, o mercado de trabalho é uma coisa importantíssima, e aí é uma escolha. Todo mundo trabalha, a maioria porque precisa trabalhar, porque gosta de trabalhar. Mas tem uma fase da vida onde a gente já deu a nossa contribuição como cidadão para a sociedade, trabalhando, etc., que a gente tem um momento que a gente pode escolher, não todos, infelizmente, né, devido à desigualdade que existe aqui no Brasil, mas todos nós teremos um momento em que poderemos escolher o que queremos fazer. E eu acho que o trabalho é muito importante, mas a vida não é só o trabalho, né? A vida é mais que o trabalho. Então, quando a gente fala em aprendizagem ao longo da vida, a gente pensa em todas as suas etapas, e claro, as aprendizagens vão sendo diferentes conforme a gente vai vivendo. A gente tem que se atualizar constantemente, isso é uma demanda da sociedade. Mas tem um momento da vida em que a gente pode ou trabalhar por opção, por exemplo, que é o meu caso, porque gosto do que faço, eventualmente, se eu precisasse ter um retorno financeiro, também eu teria que me adaptar, mas não é o meu, por exemplo, no meu caso, e como de muitas pessoas que a gente conhece. Então, o trabalho, ele é uma parte da vida,
faz parte de todas as nossas experiências de vida, então ele é uma parte da aprendizagem ao longo da vida. Mas a vida é muito mais do que isso, né? A vida é a vida. E na vida cabe muita coisa, né? Cabe a parte da vida profissional e essa parte da velhice, que também tem outras maneiras de viver. Então essa é uma demanda do mercado e de muitas pessoas. Mas a gente não pode reduzir a vida a isso, pois não. Obrigada, Vera. E você, Elka, o que você tem a nos dizer? Pois é. Para responder a tua pergunta sobre aprendizado ao longo da vida, eu começo trazendo um trecho do livro A Jangada de Pedra, de José Saramago, que diz: quantas vezes, para mudar de vida, precisamos da vida inteira? Pensamos tanto, tomamos balanço e hesitamos, depois voltamos ao princípio, tornamos a pensar e a pensar, deslocamos-nos das calhas do tempo com um movimento circular. Eu penso que pelo menos parte das pessoas que chegam à chamada terceira idade não querem continuar a fazer a mesma coisa que fizeram a vida inteira, um pouco na linha do que estava dizendo a Vera. Querem outra proposta, outro ritmo, outras fontes de satisfação. E como diz o Saramago, isso tem que ser feito, aprendido ao longo da vida, para estar disponível quando a gente resolver buscar algo diferente, seja qual for a nossa idade. Eu penso que muitas vezes são dos sonhos da juventude que eventualmente vão se abrir as portas para a gente querer se aventurar em novos trajetos para o nosso terceiro ato. Além do repertório de boas ideias para um novo projeto de vida, também é preciso ir se preparando para um novo jeito de viver a vida. Me vem à lembrança um outro livro que eu ganhei de presente 20 anos atrás. Chama-se A Arte de Não Fazer Nada. Misto de guia prático e obra filosófica, de Veronique Vienne. Essa leitura foi fundamental para eu poder repensar as bases da nova fase da minha vida, depois da minha aposentadoria. Não fazer nada é diferente de não ter nada para fazer. É um tempo em que não se mede, que não é medido pelo que se consegue realizar. É onde o aprender a ser entra em vez do saber fazer. Esse aprendizado exige uma dose de desapego. Desapego do que eu era, do que eu fazia, de como eu fazia, e de novas fontes de satisfação e felicidade no que eu estou fazendo agora. Para aprender a desapegar, nada como aprender a meditar. Foi no contato com o budismo Theravada que eu pude perceber a importância relativa das coisas e do tempo. Foi lá que pude encontrar o tesouro da espiritualidade que abriu caminho depois de eu fazer uma formação rabínica. E hoje, rabina, eu tenho muito claro o simbolismo da proposta bíblica de que Deus trabalhou 6 dias na criação do mundo e no 7º dia tirou o sábado para descansar e usufruir do que tinha criado. Faço questão de observar a diferença entre os meus dias da semana, mais dedicados ao fazer, e o sábado, que eu dedico para ser. E, aliás, o sábado agora já está acabando, e eu me coloco na intenção de levar comigo o prazer do clima de ser para poder entrar na semana do fazer em parte dessa satisfação do descanso e da paz do sábado. Poético, hein? Muito bom. Estamos aqui aprendendo, né? Rabínico. Vera, vamos voltar um pouco. A gente já viu, então, que a aprendizagem ao longo da vida vai além da educação continuada. A educação continuada, então, faz parte desse grande, né, aprendizagem que a gente vai construindo, né, ao longo do nosso processo aí de vida, né? Nesse sentido, o que a aprendizagem ao longo da vida tem a ver, como, né, com o saber saber, com o saber fazer e com o saber ser?
Pois não. Que, aliás, é o tema dessa nossa live, né? Então, é bem legal essa pergunta, Beltrina, bem interessante. Quando eu falo que, quando a gente fala em aprendizagem ao longo da vida, é ao longo da vida mesmo, né? A vida inteira, eu incluo, né? A gente pode incluir, então, todas essas etapas, né? Então, por exemplo, o que é o saber saber? Eu vou usar aqui uma terminologia que foi criada por um professor canadense, professor Yves Lenoir, e juntamente com a professora Ivani Fazenda, 2 mestres na minha formação, que ele tem uma explicação mais longa, mas eu vou só contextualizar a partir da minha reflexão sobre desses 3 temas que eles colocam. Saber saber seria a formação básica, não é, que a gente tem. Quem fez universidade, ou quem fez um curso técnico, então tem uma expertise, né? Cria uma expertise. Tem um diploma, tá? Tem um salário correlativo ao nível de formação, tal. Então esse seria o saber saber, né? Um saber, no caso nosso, acadêmico, que somos da área acadêmica, ou um saber de todas as áreas do conhecimento, né? De direito, de engenharia, de arquitetura, enfim. Então esse seria o nosso saber saber, ou mesmo um técnico, um saber técnico, que é muito importante, principalmente hoje em dia. Agora, não adianta eu saber, eu ter uma formação teórica muito boa, ter estudado muito, etc. e tal, e eu não sei fazer, eu não sei trabalhar, não sei fazer aquilo. Eu sei, mas não sei agir, não sei, né? E nesse saber, no saber fazer, aliás, desculpa, você tem que, quando você pensa em saber fazer, você vai fazer o quê? Você é um artista plástico que fica no seu ateliê pintando, esculpindo, etc. Você é um chefe de equipe, né? Você é uma professora. Então, o que você faz? O que você faz profissionalmente implica, normalmente, a não ser o pintor, um compositor, alguém que tenha uma prática solitária de trabalho, que isso existe, é lógico, a gente trabalha, na maioria das vezes, com uma equipe de 3 pessoas, 4 pessoas, 100 pessoas, dependendo do nível de trabalho que a gente está, né? No nível que a gente... Então, assim, eu posso saber muito e não sei fazer. Quer dizer, e o saber fazer implica em você saber trabalhar e aplicar todo o seu saber na prática para a qual você foi formada, não é? E aí vem meio junto o saber ser. Não adianta nada eu saber fazer a técnica do meu trabalho e saber toda a teoria do meu trabalho se eu não sei ser, né? O saber ser, na realidade, é a concretização de toda a nossa experiência de vida e de formação acadêmica, profissional, no trabalho em equipe, né? Então, para você fazer esse processo, você está fazendo uma trajetória de vida, né? Então, você começa a estudar para o saber quando você é criança. Você vai estudando, né? Até você ter um diploma que te categorize para tal profissão. Aí eu vou aprender a fazer. Qual é o grande problema que a gente vê hoje, inclusive no mercado de trabalho? Tem pessoas ótimas, sabem muito, mas elas não sabem trabalhar, elas não sabem fazer junto, né? Então, se o trabalho é em equipe, eu preciso saber fazer junto. E para saber fazer junto, eu preciso saber. E que saber é esse? É saber quem eu sou. Esse é o saber. É o saber o que eu sou, o que eu posso e o que eu devo. E uma das coisas mais importantes é eu ter humildade para poder trabalhar em grupo e saber que eu tenho uma palavra, mas os outros também têm. Então aí é no diálogo que se faz o saber ser, né? Nos espaços que a gente chama de dialógicos. Então, o espaço dialógico ele se faz entre pessoas, cada uma com as suas habilidades, com as suas qualidades, com os seus saberes e os seus fazeres. Então, é uma perspectiva muito interessante para o mercado de trabalho hoje, né? Desses trabalhos que as pessoas têm uma oportunidade de serem quem elas são,
e respeitar o outro e trabalhar em grupo, né? Isso é muito difícil. Agora, esse saber passa por uma viagem interna, né? Eu sei o quê? Não sei nada, eu não sei nada. Isso a vida me ensinou, né? A melhor escola é a vida, né? Então, quando eu penso em aprendizagem ao longo da vida, eu penso em todas essas vertentes. Agora, tem uma coisa interessante, né? A aprendizagem, ela também é não só estudos teóricos e convencionais, mas ela é toda a experiência que a gente faz na vida. Tudo que nos impacta fica gravado em nós. Nós não podemos abrir mão dessa experiência, ela é da vida, né? Então, por isso que eu às vezes falo, trabalho e vida é uma coisa só, né? Eu estou trabalhando, estou tendo experiência com outras pessoas, com outras situações, uns desafios, são coisas que eu estou vivendo, mas eu também posso fazer uma viagem, eu posso conversar com uma pessoa que não tem nada a ver e que me passe uma boa experiência. Então, as experiências são muito importantes. E aí eu chego num ponto que, mesmo que a pessoa seja iletrada, ou seja, não sabe ler, não sabe escrever, nunca foi na escola, etc e tal, ela não sabe ser? É claro que sim. Porque ela tem uma aprendizagem que ela fez ao longo da vida, com todas as experiências positivas e negativas que ela tem, né? E uma coisa importantíssima, todos nós temos uma bagagem cultural. E aqui eu estou falando cultura ampla, não cultura de ouvir música, ler livros, etc. Isso da filosofia não é isso, né? Nós trazemos em nós toda a experiência de vida ancestral da nossa família. De onde que a gente vem? A gente vem de uma família. A nossa família nos ensinou muita coisa. É um aprendizado normal, que é da vida, né? E essas coisas nos marcam, né? Depois nós vamos para a vida, trabalhar, e nós vamos aprendendo no trabalho e na vida. E nós vamos nos transformando. Então, assim, aprendizagem ao longo da vida é você aprender coisas formais, carregando todas as experiências. Então, tudo que chega em você em termos de aprendizagem formal, ela se transforma a partir das experiências que você vai vivendo, que você já traz com você, né? E você vai transformar. E essa transformação também entra nesse saber ser. Se eu tenho a medida de mim mesma, eu sei quem eu sou, né? Eu não sou melhor que ninguém, eu não sei mais que ninguém, mas eu estou na vida aprendendo junto com os outros. Então isso me dá uma outra dimensão desse saber ser, e considerando essa aprendizagem ao longo da vida, que inclui tudo o que a gente vive. E o último aprendizado, eu tenho 72 anos, né? E eu digo que eu estou na plenitude da minha vida, no sentido de um encontro comigo mesma, né? Eu estou muito bem comigo mesma e muito bem com a minha vida. Mas isso é um processo de constante autoaprendizagem também, de reflexão, etc. e tal. Então, essas coisas são fundamentais, né, para a vida. A última coisa que a gente vai aprender, e isso eu ainda não aprendi, é morrer. A gente precisa aprender a morrer. A gente precisa aprender a envelhecer e precisa aprender a morrer. Morrer é a última coisa que a gente vai aprender. Enquanto a gente não morre, né? É a última experiência. Então, assim, eu me preparo para esse momento também. Claro, eu estou no presente, eu vivo o presente, eu não estou pensando na morte, mas eu estou aguardando essa experiência. É a última. E ela deve ser brilhante, né? Porque a passagem é uma passagem. Eu nasci um dia, foi uma passagem. Eu vou embora um dia, é outra passagem. O meu nascimento eu não me lembro, mas da minha morte, se eu tiver lúcida, eu posso viver a morte. Então, eu falo essas coisas sem medo de constranger ninguém, nem de ofender ninguém, nem de falar, mas está falando de morte. É um evento da vida, é uma experiência, a última. Então, acho que a gente deve viver a vida na plenitude em cada momento que a gente tem, né? Então, eu estou num momento bom da minha vida, como velha, e espero que a vida continue sendo interessante, e espero um dia morrer. Eu não vou voltar para contar como é que foi, porque eu não quero assustar ninguém. Mas eu espero que seja uma boa experiência. Até agora, todas foram.
Obrigada, Vera. Ainda por cima, com muito humor, né? Tem que ser uma aprendizagem com muito humor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Elka, você é uma pessoa, né, na tua trajetória de vida com muitas transformações, né? Então, eu gostaria que você contasse, né, para nós aqui, como foi esse teu processo de saber, de fazer, de rever, desfazer, refazer e reaprender? Você pode compartilhar? Eu vou compartilhar, mas eu antes não posso deixar a bola pingando que a Vera deixou para mim, né, sem falar do Death Café, porque todos nós estamos aqui nessa necessidade de começar a pensar como é que a gente aprende a, de alguma maneira, se preparar para esse final, né? Que não tem jeito, todo mundo vai morrer, isso todo mundo sabe. Às vezes esquece, mas sabe. Então, está aí o Death Café como um aprendizado que está disponível para as pessoas, hoje está online, e para não chegar no dia da morte, que nem a gente faz para chegar no dia da aposentadoria, que a gente, no dia que aposenta, que descobre que, e agora o que eu faço? Então, já te convido, Vera, venha participar do Death Café, que tem vários lugares para poder conversar sobre essa perspectiva da morte. Mas você me perguntou sobre as várias reinvenções que eu fui fazendo ao longo da vida, e eu começo contando que quando eu me aposentei, eu tenho 74 anos, me aposentei 15 anos atrás, e quando eu me aposentei eu segui uma receita antiga dos japoneses. Os japoneses, quando faziam 50 anos, eles faziam uma nova proposta de vida. Então isso incluía 3 etapas. Uma, mudar de cidade. Eles iam morar em outro lugar onde eles não eram conhecidos para poder assumir uma nova identidade. Segundo, eles mudavam de nome para poder, eles incluíam alguma coisa no seu nome para que o nome também revelasse essa nova identidade. E terceiro, eles mudavam de ofício. Eles não ficavam fazendo a mesma coisa que eles tinham feito antes. Então, eu também fiz isso. Eu segui essa receita. Eu morava nos Estados Unidos, trabalhava fora do Banco Mundial. Eu, quando me aposentei, eu vim embora para São Paulo. Voltei para o Brasil. Segundo, eu que lá carregava ainda o nome de casada, que era o nome da formatura do diploma da economista, eu abri mão desse nome e voltei ao meu nome de solteira. E, em terceiro lugar, eu resolvi que estava encerrada a minha carreira de economista. Eu tive o privilégio de trabalhar 18 anos numa instituição que valoriza e ensina todos os seus funcionários, todas as pessoas que trabalham na empresa, a valorizarem o momento quando elas saírem da empresa. Então, o Banco Mundial investe nesse aprendizado para fazer você sonhar com o dia que você vai se aposentar. Fazer você elaborar quais são os seus sonhos e resgatar os sonhos que ficaram perdidos de alguma forma para abrir as portas para alguma coisa nova na vida. E eu sou muito grata a esse momento. Quando eu cheguei no Brasil, eu queria aprender a ser, né? Eu fui aprender meditação, fui fazer parte de grupos de meditação, e à medida em que fui aprendendo a ser, eu fui abrindo as portas para alguma coisa nova. Eu conheci pessoas incríveis, entre os monges e, na medida em que eu comecei a fazer alguns cursos sobre envelhecimento nos Estados Unidos, eu conheci rabinos e rabinas incríveis, todos eles esbanjando uma espiritualidade que foi da qual eu fui me impregnando. Essa foi, talvez, a grande porta que eu fui abrindo para poder encontrar alguma coisa nova. Nos cursos de envelhecimento, eu fiz o meu testamento vital. Quando fiz o testamento vital, eu encerrei, eu fiquei livre do medo da morte. E foi isso que também abriu um espaço para eu poder criar o Death Café Sampa, 6 anos atrás, em 2014, onde é fácil falar de coisas difíceis. E isso foi me abrindo também um espaço para poder viver um futuro que está aqui agora.
Tendo me confrontado com a minha finitude, eu resolvi que eu não precisava mais parecer mais jovem. Eu abri mão da eterna juventude que talvez até os 50, 55 eu ainda não conseguia desapegar. Eu parei de pintar os cabelos e fui me descobrir mais interessante e mais charmosa, era o que me diziam. Em função dessa descoberta da tinta, descoberta do charme, eu virei cineasta. Eu fui fazer um documentário para poder registrar o que pensam e o que sentem as mulheres que conseguem ultrapassar essa barreira e parar de pintar os cabelos. Então, encontrei grisalhas incríveis, vivendo uma vida incrível e saborosa, e com elas eu fiz um documentário que ficou muito interessante para poder registrar que a vida, quando a gente se aceita como a gente é maravilhosa. Além do Branco e Prata, eu também acabei fazendo uma série com o Sesc, participei de uma série de filmes sobre finitude com o Sesc e uma série sobre finitude com a TV Cultura, usufruindo de que há o que mostrar, há o que contar. Então, muito grata por essa oportunidade com a Beltrine e com a Vera aqui, para a gente poder falar disso. Eu me sinto muito privilegiada com o que aprendi e com todas as oportunidades que apareceram. E tem uma receita, porque não acontece ao sabor das ondas. É preciso aprender a desapegar. Porque se você não desapega do que era, você não abre espaço para o que pode vir de novidade. Segundo, você precisa estar bem fisicamente, espiritualmente, mentalmente e financeiramente. E isso você tem que começar a trabalhar quando você tem 30. Essa preparação para o dia que você vai se aposentar ou parar de trabalhar e poder ter uma oportunidade de fazer alguma coisa nova, só acontece se você estiver de bem com a vida, e com você e com o seu bolso. Terceiro, você tem que estar alerta, porque se você não prestar atenção, as oportunidades vão passar e você não vai se dar conta. Então, vai lá atrás de fazer isso. E quarto, você tem que estar presente e disposto a enfrentar o futuro que começa hoje. Eu acho que eu paro por aqui e depois a gente retoma, quer dizer, essa mistura de uma certa audácia de ir atrás e o apoio que eu tive das pessoas que me rodeavam e da instituição que me rodeou e que me permitiu fazer uma poupança na minha aposentadoria para hoje ter recursos para fazer o que eu quero e que me permitiu entreter sonhos que depois se abriram em realidades e hoje me permite, como diz a Vera, ser a melhor versão de mim mesma. Então, é muito bom e eu digo para todo mundo, vai lá que você vai gostar. É uma bela trajetória, né? E como você falou, né, Elka, não depende somente de você, né? Quer dizer, depende de todo, dependendo da empresa, quer dizer, há uma parte tua, né? Mas não é uma escolha unicamente individual, né? Tem que ter também os suportes, né? Que ajudem nessa trajetória, né? E que você encontrou, a Vera também, né? Mas a gente vive, né, num país tão desigual que muitas vezes uma das condições, né, de poder estar bem financeiramente na velhice, ela não é possível e ela não permite a pessoa se construir enquanto ela em si, porque ela tem que correr atrás da sua sobrevivência, né? Mas é possível, eu acho que a gente está trazendo aqui o que é possível, né? Então, muito, muito bacana mesmo, né? Vera, eu sei que você também, né,
A gente estava conversando aqui na sala de espera e a Vera estava falando que hoje ela é a melhor versão dela mesma, né? Mas, assim, eu gostaria que a gente já está aí caminhando um pouco aí para o final, mas eu gostaria que nesse teu processo, né, de aprendizagem, que conselhos, né, não é bem conselho, mas que orientações poderiam ser dadas, né, para as pessoas não perderem os aprendizagens que a vida oferece ao longo dos anos, porque que é uma outra questão que a Elka colocou, né, estar alerta, né, muitas vezes nós não estamos alertas, né, então que orientações você poderia falar para que as pessoas realmente permanecessem alertas ante esses aprendizados? Nossa, que difícil. Eu não sei da receita de nada, nem da conselho. Não é receita, não há receitas. Eu sei, eu tô brincando. Deixa eu pensar. Bom, eu concordo com a Elka, né, porque a vida da gente é uma roda gigante, sei lá, que não para de rodar. E essas mudanças das quais eu falo, eu também vivi, né? Eu também eu tenho uma trajetória bastante irregular, vamos dizer assim. Eu comecei trabalhando como professora de pré-escola. Eu sou especialista em pré-escola, né? Eu fiz uma especialidade em pré-escola. Eu trabalhei muitos anos com os pequenininhos, muitos anos. E eu adorava trabalhar com criança, adorava, né? Como educadora, nossa, muito bom. Tanto diretamente com os pequenininhos ou na coordenação da escola. Trabalhei muitos anos e foi um período muito feliz da minha vida. Mas eu cheguei num momento na qual eu me questionei o meu papel dentro da minha perspectiva do que era uma vida que eu achava legal. Eu trabalhava muito, né? Tinha muita responsabilidade e tive 2 filhos, e eu cheguei num momento, as crianças eram pequenas ainda, bem pequenas, eu percebi que eu estava dando mais atenção para o meu trabalho do que para os meus filhos. Eu estava ficando mais tempo no trabalho do que com os meus filhos. E aí eu me questionei, que educadora você é? E você se preocupa tanto com as outras crianças, com os outros pais, e você, não que eu não me preocupasse com meus filhos, claro que sim, mas o tempo que eu dispunha para os meus filhos era muito pouco, frente ao tempo que eu dispunha para o resto das crianças, que eu passava o dia na escola. Então foi um momento difícil, foi um momento de mudança de casa, mudança de escola, das crianças, porque eu mudei de bairro, e eu me questionei muito sobre isso. E aí eu resolvi parar. E o meu marido falou para mim, você tem certeza? A sua vida é a escola. Eu falei, não, a minha vida não é a escola, a minha vida é mais que a escola, né? A vida que eu estou construindo é mais que a escola, não pode ser só a escola, né? Eu tenho os meus filhos, 2 filhos. E eu fiz um período sabático, fiquei com as crianças, e foi um período maravilhoso, não me arrependo um tiquinho de ter feito isso mesmo. E aí, conforme as crianças foram crescendo, eu percebi que os 2 na escola, no mesmo período, eu fui atrás do sonho, como disse a Elka, que o meu grande sonho era estudar francês, né? Então, eu entrei na cultura, na Aliança Francesa, e fui fazer francês. Depois, fiquei 15 anos na Aliança Francesa, porque daí depois eu continuei fazendo essas coisas e fazendo a Aliança Francesa. E os meus filhos foram crescendo. Depois eu fui aperfeiçoar o meu inglês, né? Também. E aí me convidaram, uma amiga me convidou, eu também sou psicodramatista, né? Uma colega que fez o curso de psicodrama comigo, me convidou para dar umas aulas para os idosos. Eu não sabia nada do envelhecimento e nem nunca tinha trabalhado com idosos. E aí eu disse assim, o que eles querem? Não sei, qualquer coisa tá bom. Isso me deu assim um mal-estar, acho que talvez como educadora e como pessoa mesmo. Como assim qualquer coisa tá bom? Não é assim. E eu nunca tinha trabalhado. Eu falei, mas eu posso conversar?
com eles? Ela falou, pode. E eu montei um curso junto com eles. Então, recentemente eu li uma frase do professor Kalash. Quando eu li a frase, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Porque a gente está falando de aprendizagem ao longo da vida e nós, como idosos, continuamos aprendendo sempre. E o professor Kalash diz o seguinte, nada para nós sem nós. E o que muitas universidades abertas ainda fazem hoje, muitos cursos fazem hoje, é um curso para nós, sem nós. Então, ó, tem uma grade. E você vai lá, você escolhe, mas você não sabe bem, aí não é bem o que você estava querendo. Então, assim, como é que você faz uma grade para um grupo de idosos sem a presença deles e sem a vontade deles? O que é que eles querem aprender? O que é que eles estão interessados? E aí, assim, eu fiz meio uma anarquia na escola. Eu fui trabalhar, porque o pessoal me achava meio louca. Eu entrei era o que eles queriam. Desde filmes proibidos pelo marido, pelo pai, até a arte, cultura, tudo, qualquer coisa. Baudelaire, poesia, qualquer coisa, tudo. Tudo era vida. E era uma vida não vivida. E aí eu percebi, aí eu fui atrás de estudar envelhecimento, porque eu não sabia nada. E o que eu via, o que eu lia, eu falava, mas isso não é o que eu vejo e vivo diariamente. Eu comecei a dar aula, tanta aula lá, que eu dava aula quase todo dia. Então eu falei, mas a velhice não é isso. A velhice não é isso. Doença, dor, perda, morte. A morte faz parte da vida, normal, beleza. Mas essa coisa pesada e doença, né? Então aí eu fui ver que o que eu via na prática, os idosos que eu via, com quem eu convivia diariamente, tinha nada a ver com aqueles. Eu fui atrás e achei a PUC, na PUC de São Paulo, um grupo de estudos de pesquisas em envelhecimento, que estava começando a estudar o envelhecimento. Bom, eu não preciso dizer que a minha vida virou do avesso, eu voltei a estudar, eu fiz mestrado e doutorado já, comecei a fazer um mestrado, eu já tinha 40 anos, né? E foi, aí assim, isso foi uma grande reinvenção. Eu me reinventei. E eu fui fazer mestrado e doutorado justamente em ciências sociais, que era a minha primeira formação acadêmica, né? E eu juntei com a educação e pronto, e fui. Estou indo, porque também, não sei, mudou tanta coisa nesse tempo, eu aprendi tanta coisa, e eu agradeço muito a Beltrina, que foi minha mestra em muitos momentos, é minha mestra em muitos momentos, né? Imagina, fiquei tão moderna que eu edito uma revista sozinha hoje, né? Então, olha como eu progredi. E assim, eu acho que, e aí assim, nesse meu caminhar, eu aprendi coisas para mim, que eu partilhei com os outros, que se transformaram em outras coisas e que se transformaram num outro saber. E claro, eu tenho uma parte espiritual muito desenvolvida, que foi sendo trabalhada ao longo da vida. Então, também isso para mim foi uma coisa quase que natural. Então, fui aprender, fui estudar sobre espiritualidade, fazer pesquisa e tal. E o campo da pesquisa, né, no nosso caso, meu Deus, é uma maravilha para quem gosta de desafios e para quem gosta de aprender. Então, assim, por isso que eu falo, a minha versão em 2020 é a melhor possível. Agora, eu sei que eu sou privilegiada nesse sentido de ter chegado até aqui, ter uma independência financeira e poder chegar até aqui, assim como a Elka teve essa oportunidade, que não é a vida da maioria das pessoas. Mas eu tenho viajado muito, trabalhado muito em outros estados do Brasil. E eu digo para vocês, e uma coisa importante, o que eu aprendi de envelhecimento, mesmo com todos os meus estudos, eu aprendi com os idosos, com os velhos. Sim, né? Eu também aprendi a envelhecer assim. Então, é isso. Eu acho que isso é um pouco da minha história que mistura um pouco de tudo isso que eu acredito, que eu encaro como aprendizagem ao longo da vida. Todos esses desafios da vida. Uhum. Bom, eu acho que vamos assim, estamos já bem encerrando, mas acho que, Elka, como estar aberta às experiências e aos momentos que vão nos construindo? Pois é. Eu acho que
Não, eu queria muito falar, antes da gente terminar, em alguma coisa que, para mim, envelhecimento, eu tenho que conversar que longevidade é faca de dois gumes. Essa é a minha grande fala de conclusão importante. Porque hoje, a aposentadoria não paga bem no Brasil, né? Se você não começar a construir a sua aposentadoria desde muito antes, você corre o risco de chegar e não ter nenhuma oportunidade na hora que você realmente precisar. O SUS não dá conta de pagar as contas dos problemas físicos que a gente começa a ter quando a gente fica mais idoso. Nem da pessoa que vai ficar cuidando da gente, né? As cuidadoras, elas têm um custo elevado. Então, precisa ter bom convênio e se preparar para ter um convênio. As famílias não têm espaço em casa mais, as famílias moram em casas pequenas, diminuiu o tamanho das casas, e os idosos não têm mais como ir morar com o filho ou com a filha. Complicou isso. As pessoas trabalham muito, todas, os filhos, as filhas, as noras, todo mundo trabalha. Ninguém tem tempo para cuidar do idoso. E, finalmente, a medicina mantém a gente vivo para muito além, às vezes, do que a gente gostaria, num momento em que a vida já não é mais nem digna de ser vivida. E se a gente não prestar atenção nisso, e não parar para pensar, e não refletir sobre como é que a gente quer essa longevidade, a longevidade que eu descrevi a minha como sendo maravilhosa, ela corre o risco de virar um terror. Ela corre o risco de ser um momento de vida que a gente já não quer mais nem estar. E se isso não for pensado com antecedência, a gente não se prepara para poder fazer a longevidade. Alguém disse, numa das palestras que eu assisti aí da maratona, disse que envelhecer é certeza, envelhecer bem é opção. Exerça essa opção. Então, eu termino a minha fala para dizer que a gente tem que ir aprendendo o tempo todo, aprendendo o que a gente quer e como é que a gente chega lá. Porque a situação da vida, em geral, ela conspira contra. Para você conseguir a longevidade maravilhosa, digna de ser vivida, você precisa estar muito consciente de onde você quer chegar e como é que faz para chegar lá. Então, aprendizados continuam o tempo todo na reflexão e na busca daquilo que você quer para você. Você é quem decide como vai ser a sua vida. Tem que ir atrás disso. Faltam 5 minutos. A última pergunta que eu faria para vocês duas. Que pergunta vocês se fazem hoje? Até quando? Até quando? É isso que a Elka falou. Até quando a gente vai ficar assim? Nós duas. É o imponderável da vida, né? Você não sabe. Você está bem hoje, amanhã. Tá. Entendeu? Então, e isso causa um pouco de angústia. Por isso que eu acho que a parte espiritual ajuda muito, né? Para a gente pensar nesse até quando. E o como também, como ela disse, né? Então, envelhecer, concordo que é uma faca de dois gumes. Nós temos velhices privilegiadas em todos os sentidos. E a gente sabe que esse discurso não serve para o Brasil, né? Nós estamos falando de pessoas privilegiadas. E o Brasil? E os velhos brasileiros? E esse país? Aí dá um pouquinho de tristeza. E aí eu também pergunto até quando nós vamos ficar assim, em termos de país. Acho que é isso. E você, Elka? Pois é, eu venho de uma vida feminista e eu sinto que ainda tenho muito por contribuir. Enquanto der, não importa quanto vai durar, enquanto durar, eu tenho um papel a desempenhar, tá aí as eleições e a importância de a gente empoderar. Então, eu quero continuar falando, mobilizando e empoderando as mulheres para participarem
em todas as coisas da vida. Eu também acabei de me formar rabina, agora em janeiro eu me formei rabina. Eu quero trazer um judaísmo século XXI, eu quero mudar paradigmas e ter um diálogo com as pessoas, judias ou não judias, sobre o papel da religião e da espiritualidade no século XXI, que tem que ser diferente. E, finalmente, eu quero conversar com as pessoas, porque, tendo perdido o medo da morte, eu tenho aí o meu espaço, que é o Def Café, que eu já falei, que é um espaço para a gente poder conversar sobre as coisas que nos dão medo, para poder viver esse momento entre agora e a morte de bem com a vida. Bom, gente, a gente está aqui nos 2 minutos finais da nossa roda de conversa. Eu agradeço muito, né, em nome da Longevidade Expo Fórum 2020, dessa jornada que a gente está tendo, em nome também do Portal do Envelhecimento. Agradeço a disponibilidade de vocês compartilharem essas suas experiências, esses saberes com a gente. Eu acho que faltam muitas histórias dessas para que a gente se inspira e veja que envelhecer de bem com a vida é possível, apesar de todas as outras questões, né? E termino aqui com o que a Vera sempre traz de um autor, que é, né, a aprendizagem ao longo da vida, da gente estar aberto, né, aquilo o que se passa com o que nos passa, né? Então é com essa frase que eu acho que a gente termina essa nossa conversa e convidando vocês a dividirem, né, e estarmos mais alertos a essas experiências de vida que a vida em si vai nos apresentando ao longo da nossa existência, né? Muito obrigada a vocês e até uma esquina da vida aí. Muito obrigada às 3 participantes aqui deste painel, muito rico, né? São 27 horas de programação nesses 3 dias de evento. E você pode participar com a gente, acompanhar todo esse conteúdo pelo nosso site, que é o longevidade.com.br. Pode acompanhar também pelo nosso aplicativo. É só ir lá no buscador e colocar Longevidade Expo, que você encontra facilmente. Pelo YouTube, estamos ao vivo durante todo esse tempo, né, esses 3 dias, e todas as palestras de ontem e de hoje seguem disponíveis para que você que não viu e quiser rever alguma palestra, é só fazer a busca que você consegue acompanhar esse conteúdo tão rico e o melhor, de graça. Bom, agora a gente sai para um breve intervalo e logo volta.